Continuando então sobre fosfatos naturais reativos e não reativos, há trabalhos no Brasil que mostram a questão da eficiência dos fosfatos, sendo sempre muito superiores os fosfatos reativos. Embora a tendência sempre dos fosfatos reativos em relação aos solúveis em água é que eles vão normalmente ter uma eficiência um pouco menores aos solúveis em água. Se a gente considerar um super triplo nos cálculos aplicados para a eficiência de fertilizante, os fosfatos sedimentares com alta substituição isomórfica normalmente vão ter uma solubilização, uma eficiência de 70% no primeiro cultivo. No segundo cultivo, vão ter já 90%, e aí a partir daí eles vão aumentando até 110% e na média dá muito próximo dos fosfatos solúveis em água. Já os fosfatos não reativos, os fosfatos ígneos, o que vai acontecer com ele? Mesmo com o passar de 4, 5 cultivos, eles, na média, vão dar média de 40%, 30%. Aí há vários trabalhos, mas é por aí, depois de 4, 5 anos, de 5 cultivos, nós vamos ter mais ou menos uma eficiência bastante baixa sobre o que foi aplicado. Por isso que os fosfatos não reativos, eles devem ser sempre atacados nas fábricas, como já comentado, e os reativos nem sempre precisam ser atacados, dependendo das condições que a gente vai comentar. Bem, quais são os fatores que fazem um fosfato reativo se solubilizar e ficar disponível às plantas? Alguns fatores importantes, o pH. Quanto mais ácido o pH, mais eficiente ele vai ser. Eu não posso pegar, porque a reação de um fosfato natural reativo no solo é dependente do ataque do ácido do solo. Então a acidez do solo ataca a rocha de forma análoga ao que a gente faz nas indústrias com ácido sulfúrico ou fosfórico, para atacar as rochas e formar e produzir supertriplo, superfosfato triplo ou superfosfato simples. Só que eu vou ter muito menos acidez, naturalmente, no solo, para atacar esses fosfatos reativos. Se eu tiver um solo com pH alto, acima de 6 por aí, já é estudado, esse fosfato natural, mesmo com alta substituição isomórfica e reativo, ele, a eficiência dele vai ser muito próxima a zero, então precisa da acidez. Eu não posso ter um solo com mais alcalino ou menos ácido e aplicar fosfato natural reativo. A CTC também é muito importante. Quanto mais alta a CTC, maior vai ser a eficiência do fosfato natural. E a espécie vegetal também é estudada. Algumas espécies são, entre aspas, mais eficientes pelos seus exudados, quer dizer, os ácidos que colocam em solução para atacar essa rocha do que outras. Então, o ciclo da planta também é importante. Algumas plantas com ciclo muito curto, precisa se avaliar muito bem se é de se aplicar o fosfato reativo, porque ele vai demorar, mesmo reativo, vai ter uma eficiência menor no curto prazo. Então, todas essas questões vão ser vistas e estudadas para a aplicação do fosfato natural reativo. Bem, a outra coisa é em relação à aplicação. É muito conhecido que o fosfato reativo, seja ele qual for, pode ser do Peru, há um no Peru chamado Biovar, que é muito eficiente, o americano, calcário norte, ou outros da África ou do Oriente Médio, eles vão ser sempre mais eficientes quando aplicado a lanço e incorporado. Porque quando eu aplico a lanço e incorporo, a eficiência dele tende a aumentar pela dispersão desse fosfato, que já precisa ser fino, o farelado, em que quando eu colocar em toda a área e incorporar esse fosfato natural, eu vou fazer o quê?
eu vou aumentar a sua área de contato com o solo, com a acidez do solo, com a CTC do solo, e com isso eu aumento, incremento a sua reação no solo e a disponibilização do seu fosfato. Sempre que colocado no sulco de plantio, ele perde eficiência, ele vai levar muito tempo para aumentar a sua eficiência. Então ele não deve ser colocado no sulco de plantio e em condições que a gente vai falar, ele pode ser colocado em superfície, sem incorporação em algumas condições. Então, hoje a gente sabe, após muito estudo feito no Brasil, que o uso eficiente de fosfatos naturais segue algumas recomendações. Número 1, aplicar apenas fosfatos reativos naturais e que tenham alta substituição isomórfica, que hoje a classificação é obrigatório vir na etiqueta na nota fiscal, a denominação de fosfato natural reativo. Esses fosfatos naturais são os aptos à aplicação direta. No mínimo, nunca granular, ele tem que ser na forma farelada e fina, ou mais fino, segundo a legislação, na forma de pó. Farelado ele é eficiente, né, e funciona bem. Para culturas de ciclo longo, também ele é bastante eficiente, porque essas culturas, pastagens, eucalipto, né, normalmente há espécies muito hábeis em absorver fósforo, mas independente disso, o ciclo é mais longo, então você tem tempo para ele ser eficiente. Para culturas de ciclo curto, né, que seria o tópico número 4, para culturas de ciclo curto, aí a gente considera soja, milho, são ciclos de alguns meses, nós temos duas maneiras de aplicá-lo. Ou eu fazer uma adubação de correção, em que eu aplico a lanço e incorporo, e nos primeiros cultivos sempre colocar fertilizantes solúveis em água para garantir que esse fósforo no início vai estar disponível. E nessa correção, nessa fosfatase que eu vou fazer, eu aplico em área total, incorporo e ele, durante alguns anos, ele vai liberando seu fósforo, fazendo com que a eficiência dele seja bastante alta. Sempre lembrando que eu preciso colocar solúvel em água na linha. Se eu fizer uma adubação de manutenção, eu até posso fazer a dispersão dele, aplicar em superfície sem incorporação, mas só quando o nível do fósforo for de médio a acima de médio em análise de solo e histórico da área. Essas recomendações vêm da Embrapa Trigo, Embrapa Cerrado, que foram Embrapas que trabalharam bastante nesses aspectos. Outra coisa importante nessas recomendações oficiais é que nunca o pH possa ser acima de 6 em água. O pH em água sempre deve ser abaixo de 6 por ela questão de ter acidez suficiente para dissolver. E sempre que um solo tiver uma textura muito arenosa, portanto baixa CTC, normalmente baixa acidez, inclusive a acidez residual, sempre é importante não esquecer de botar algum adubo solúvel ou misturá-lo com adubo solúvel ou botar adubo solúvel na linha. Porque os fósforos arenosos, sempre há o receio da reação desses fosfatos naturais ser muito lenta. Nos argilosos, a reação não é mais rápida. A outra coisa importante é que chova. Em algumas regiões muito secas, fora do país, por exemplo, na Austrália, que tem uma intensidade de chuva muito baixa durante o ano, a aplicação desses fosfatos não deve ser feita, porque ele é muito dependente da reação com água, né? Porque senão ele não solubiliza e cada vez vai ficando mais difícil a solubilização. No plantio direto, né, a gente sempre tem que olhar o histórico da área, análise de solo e, eventualmente, uma das ideias que se tem é que quando você vai fazer uma adubação de cobertura, se você quiser incorporar, e o solo já estiver com nível acima do médio, de médio para cima, há trabalhos que mostram que se eu incorporar em culturas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul ou mesmo no Cerrado, culturas em que eu, como trigo ou outras, em que eu tenho elas com
com linhas muito próximas uma das outras, eu poderia, se o solo já estiver acima de médio fósforo, eu poderia aplicar na linha de plantio esse fosfato natural, que seria uma maneira de você incorporar ele, e além de incorporá-lo, você faz com que, além de incorporar o fósforo, você coloca ele em profundidade. Já plantas em que eu tenho uma distância acima de 40 centímetros, como o milho, por exemplo, eu não devo nunca botar ele na linha, já que eu não vou ter esse efeito de distribuir e ter uma dispersão bastante grande, como eu tenho nessas culturas que as linhas ficam muito mais próximas. Bem, um detalhe importante, principalmente onde se analisa com MELIS o fósforo na região, e várias regiões do Brasil ainda são analisadas com MELIS, é a questão que se eu aplicar qualquer fosfato natural, mesmo não reativo, e fizer uma análise, como o MELIS é um método ácido, ele vai solubilizar esse fosfato, fazendo com que o resultado da análise superestime o fósforo disponível. Então, se eu aplicar fosfato natural e mandar analisar em laboratórios com MELIS, eu posso superestimar o fósforo que está disponível e quando eu plantar lá, posteriormente, eu posso ter deficiência de fósforo. Então, isso é um fator importante. Já para o resina, esse problema é atenuado, ele não é absolutamente resolvido totalmente, mas ele é atenuado, mas sempre a gente precisa prestar muita atenção nessa questão do fosfato natural e análise de solo, ok? Bom, então, de forma geral, o que a gente vê? A gente observa, né, que o fosfato natural, trabalhos australianos mostram, a gente tem uma expectativa de menor eficiência no curto prazo e maior eficiência no longo prazo. Por isso que para a adubação corretiva ele é bastante interessante. Já os fosfatos solúveis em água, eles tendem a ter alta eficiência no curto prazo e diminuir sua eficiência no longo prazo. Bem, pessoal, sendo assim, terminamos a parte de fósforo, suas fontes, todo estudo, né, que a gente fez sobre a solubilidade em água e tudo mais, comparando esses fosfatos. No próximo módulo nós vamos conversar sobre potássio e adubos potássicos. Até o próximo módulo.